tema de hoje é o sangue que fala de coisas melhores. Esse é o nosso tema. Nós vamos falar sobre sangue que foi derramado. Na verdade, são 2 sangues que foram derramados. Mas o nosso tema é o sangue que fala coisas melhores. Aqui nós temos a primeira família. E essa família, ela era uma bagunça completa. Não é uma família, não é um exemplo de família. Nessa história, nos conta sobre a primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel. E para nós entendermos melhor o contexto aqui da situação dessa família nesse ponto, você lembra que Adão, quando ele comeu daquele fruto, que era proibido, mas eles comeram, a Bíblia fala que eles estavam nus. Ali foi a queda do homem, o pecado entrando na humanidade através da desobediência deles. E eles se cobriram de folhas de figos, uma figueira. Então, no meio quando perceberam que estavam nus, eles deram um jeito ali de tampar a sua nudez e cobrir o seu próprio pecado. Coisa que muitas vezes nós fazemos, mas nunca funciona. Isso nunca funciona. Toda vez que o homem tenta cobrir o seu próprio pecado, isso dá em desgraça, não dá certo. E a Bíblia fala que Deus, caminhando certo dia no jardim, isso era costume de Deus, andar no jardim, caminhar no jardim. Antes ele caminhava e quando ele chegava no jardim ali no fim da tarde, Adão e Eva já estavam próximos, prontos para receber Deus, para andar com Deus. Eu gosto de imaginar Deus, Adão e Eva, andando por aquele jardim, curtindo aquele pôr do sol, conversando, se comunicando, um desfrutando da presença do outro, de um relacionamento com o outro. Algo maravilhoso, uma oportunidade que Adão e Eva tinham maravilhosa de andar com Deus, de conviver com Deus. Mas nesse dia algo diferente aconteceu. Porque nesse dia, quando Deus chega no jardim, a Bíblia fala que quando Adão ouviu a voz de Deus, Adão correu, Adão se escondeu. Eu creio que antes, quando Adão ouvia os passos de Deus, Adão corria até Deus. Eva, vamos lá, Deus chegou, vamos andar com Ele. Vamos ver o nosso pôr do sol lá do nosso Criador, do nosso Deus. Mas dessa vez algo diferente acontece, Adão se escondeu de Deus. Adão se escondeu. E Deus procura Adão e Adão fala, Senhor, eu me escondi, eu tive medo do Senhor porque eu estou nu. E Deus pergunta, mas quem disse que você está nu? Por acaso vocês comeram daquele único fruto proibido? E Adão responde, Adão joga a culpa na mulher e diz, foi a mulher que tu me deste. Isso é bem de costume dos homens, né, gente? Foi a mulher. Por que você fez isso? Foi ela. Então isso começou aqui em Adão. E não para, aí começa um jogo de culpas aqui, porque Adão culpa Eva, e Eva chega e diz assim, não, foi a serpente. Então se a serpente pudesse colocar a culpa em outra, ela colocaria também. Um jogo de culpas. E Deus aqui, Ele envia 3 castigos, que nós temos aqui no capítulo 3, não vamos ler, mas você pode ler depois. 3 castigos para Adão e Eva. Primeiro, para Adão e Eva não, mas para esses participantes. Primeiro foi sobre a serpente. Deus amaldiçoou a serpente e disse que ela ia rastejar sobre o seu próprio ventre. E da semente da mulher, todos nós sabemos que mulher não tem semente, que quando a Bíblia está falando da semente da mulher, está falando do nascimento de uma virgem, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Deus profetiza isso. Primeira profecia da Bíblia é essa, apontando para Jesus, para o Messias, que na crucificação e ressurreição pisaria a cabeça da serpente. E também Deus aqui nesse texto, no capítulo 3, Ele traz aqui um castigo para a mulher, que a mulher sofreria dores de parto. As dores de parto. Antes, com certeza, a mulher não sofreria como ela é hoje. Isso foi um castigo de Deus à humanidade por causa do pecado. E depois Deus ele traz um castigo também para Adão, que diz que Adão ele ia precisar suar muito e trabalhar muito para tirar o alimento da terra. Então Deus, ele, de alguma forma aqui, ele amaldiçoou a terra também e o trabalho árduo do homem de tirar o seu próprio alimento. Depois desses 3 castigos, Deus ele tira aquilo que cobria o pecado, entre aspas, aquilo que Adão e Eva colocaram para tentar encobrir seu pecado. Deus tira aquela figueira de Adão e Eva. E a Bíblia fala que Deus mata um animal, e daquele animal, Deus veste Adão e Eva. A pele daquele animal foi usada para cobrir o pecado de Adão e Eva. Sangue foi derramado. Um animal foi sacrificado para que o pecado de Adão e Eva fossem cobertos. Eu não sei se isso te lembra alguma coisa, mas eu creio que sim. O dia onde o Cordeiro de Deus seria sacrificado
através do seu sangue derramado, os nossos pecados seriam cobertos. Deus daria um jeito no nosso pecado. Então, muito antes de Jesus vir, a Bíblia já apontava para Jesus em vários textos diferentes. E aqui claramente é uma tipologia de Cristo, é uma história tipolizando, já apontando, mostrando o dia que Deus sacrificaria um cordeiro, o seu filho, como um cordeiro, que através do seu sangue cobriria o pecado da humanidade. E Deus, ele veste aquele Adão e Eva com a pele de um animal. E Adão e Eva tiveram um filho, nós entramos aqui no capítulo 4. Então nós estamos nesse contexto da queda e das maldições. E aqui nesse capítulo diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos. O primeiro foi Caim, no hebraico. Caim era um agricultor, e depois veio Abel. Abel era um cuidador dos animais, do gado, das ovelhas. Era um homem que tinha habilidades de cuidar dos animais e do rebanho. E a Bíblia fala, nesse mesmo texto que nós lemos, que esses 2 homens, esses 2 filhos de Adão e Eva, nessa família toda cheia de problemas e meio bagunçada, eles foram oferecer uma oferta ao Senhor. Primeiro chegou Caim, Caim ofereceu ali frutos da terra para Deus. E Abel, no versículo 4 diz que ele trouxe da gordura das primeiras crias. Caim traz daquilo que ele sabia fazer, dos frutos da terra. Abel traz da gordura das primeiras crias. Ou seja, Abel ele dá a melhor parte e dá a primeira parte. A melhor parte naquela época era gordura. E também dá a primeira parte, que ele deu das primeiras crias. Os homens que gostam de uma picanha, as mulheres também. É que homem costuma ser um pouco mais sangrento, assim, gorduroso. Então, sabe quando tem aquela picanha e tem aquele pedacinho de gordura ali? Tem gente que faz aquela maldade de tirar a gordura, mas dá uma dó, né, gente? Não é para te dar fome não, mas você vê aquela gordurinha ali, não, isso dá fome, dá vontade de comer. Abel ele traz da gordura e traz das primeiras crias. E a Bíblia fala que Deus aceita o sacrifício, Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. E aí nos versículos posteriores, ainda no versículo 6, nós temos um diálogo de Deus com Caim. Caim estava abatido, Caim estava triste, porque Deus não aceitou a oferta dele. Caim estava com inveja do seu irmão, porque o seu irmão, a sua oferta foi aceita por Deus. Deus ele chega para Caim e diz: Caim, por que você está triste? Por que você está com o rosto abatido? Se você procedesse bem, se você tivesse um bom procedimento, você estaria alegre. Mas como você procedeu mal, o pecado está à porta, o desejo dele será contra ti, mas tu deve dominá-los. Caim estava triste com essa situação. E a Bíblia fala a partir do versículo 8, leiam comigo. Diz assim: então Caim disse ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Enquanto eles estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Bem grosseiro esse Caim com Deus. E Deus prosseguiu: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, será fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim diz ao Senhor: a minha punição é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o encontrasse e o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então olha só, a Bíblia fala que diante daquela inveja, Caim matou Abel. Caim chama Abel qualquer dia: Abel, vamos ali no campo. E vai e mata sem dó nenhuma. E no versículo 10 é o versículo que eu quero destacar aqui, o primeiro versículo que eu quero destacar. A palavra de Deus diz que Deus ele disse para Caim: a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. A voz do sangue está clamando. Que coisa impressionante, gente. Você já viu a voz de algum sangue clamar?
O meu não, mas eu sei de um sangue que clama até hoje. E nós vamos entrar nele logo, logo. Mas a Bíblia fala que Deus disse para Caim: a voz do sangue do teu irmão está clamando. Algo impressionante está acontecendo. Porque muitas coisas que não têm voz, elas falam também. O silêncio. Você que é casado, você me entende muito bem. O silêncio fala e fala muito. Se a sua esposa está em silêncio, tem alguma coisa errada. Na verdade, pelo menos a minha é assim. Minha esposa gosta de falar, ela é bem comunicativa. E se ela está em silêncio, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa errada. Eu já paro e penso: o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. E normalmente o silêncio, principalmente o da minha esposa, mas creio que outras mulheres são assim, o maior castigo da mulher em cima do homem é o silêncio. No começo tudo bem, tudo bem, ela quer ficar em silêncio, né? Tranquilo, eu também fico. Mas esse silêncio, se não houver uma interferência, ele dura horas e às vezes dias. É impressionante como a mulher consegue ficar em silêncio quando está com raiva. E quando não está com raiva, ela não consegue ficar em silêncio. Com todo respeito. Mas o silêncio fala. Quando uma pessoa está em silêncio, você está percebendo que tem alguma coisa errada. Tem gente que não. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em silêncio. Eu me dou bem em silêncio, eu não falo muito, né? Então é normal, mas muitas pessoas quando estão em silêncio, você já sabe: esse cara está triste hoje, ele está chateado. Então existem muitas coisas que não têm vozes, mas falam. O livro não tem voz, mas o livro fala. Linguagens corporais. A linguagem corporal não tem uma voz, mas ela fala. Você pode entender através de libras, através de linguagens corporais, o que a pessoa está querendo dizer. E aqui a Bíblia fala que o sangue de Abel estava clamando da terra. Talvez quando Caim viu o sangue de Abel, ele tenha ficado com medo. Porque Abel foi o primeiro homem a ser morto, gente. Então aquela experiência de ver uma pessoa morta, um defunto, foi a primeira da face da terra. Então eu creio que Caim ficou com medo naquela situação. Foi a primeira morte. Ninguém ainda tinha visto a morte. E a Bíblia fala que a terra absorveu o sangue de Abel. E Abel está vendo aquilo. O seu irmão está no chão. Ele está olhando, o que aconteceu? Eu imagino, né? Acho que ele morreu. E aí de repente a Bíblia fala que a terra, ela se abriu e absorveu algo maravilhoso, algo incrível aconteceu nesse texto. Ela absorveu o sangue de Abel. O sangue não fica ali, mas ele começa a afundar no solo. Não há investigação. Não há um detetive, não há polícia, não há ninguém fazendo BO, processando Caim, porque não tinha ninguém, só tinha os seus pais em algum lugar, nesse texto. Talvez Caim, quando viu aquela situação, ele tenha gritado: vai, cadê tua oferta agora? Você é o bonzão, que Deus se agradou, aí, ó, tá aí, fica no chão agora. Não sei, mas aquele sangue clamava da terra. Caim não podia ouvir o clamor daquele sangue, mas Deus, no versículo 10, diz que ele ouvia o clamor do sangue de Abel. Mas pense comigo, o que esse sangue estava dizendo? O que o sangue de Abel estava clamando que Deus ouvia? O sangue de Abel, ele fala de uma acusação. O sangue de Abel fala de uma vingança, de culpa, de justiça. Ele foi morto injustamente pelo seu irmão. O sangue de Abel estava clamando por vingança. O sangue de Abel estava clamando por uma punição para aquele que o matou. E a Bíblia fala que Deus escutou aquilo, e o assassino daquele sangue não poderia sair sem culpa, e Deus traz algumas maldições, algumas sentenças para Caim. Está nesse texto. Temos 3 sentenças, rapidinho. Primeiro, Caim foi amaldiçoado. A Bíblia fala que ele não conseguiria mais pegar nada do fruto da terra. Mas lembre-se que ele era um agricultor, ou seja, ele sabia, a coisa que ele mais sabia fazer era tirar alimento da terra. Ele sabia se alimentar da terra. Se Deus expulsasse do jardim, mesmo assim ele ia saber cuidar da terra e se alimentar através da terra. Mas Caim não podia mais fazer isso, porque Deus ele traz uma maldição, uma segunda maldição sobre a terra, e Caim não poderia mais tirar do fruto da terra. Segundo, a Bíblia fala que Deus marcou Caim. Ele colocou, não me pergunte aonde, não me pergunte como, mas ele colocou um sinal em Caim. Porque Deus ele não queria que Caim colhesse aquilo que ele plantou.
Ele não queria que Caim fosse assassinado, assim como ele assassinou seu irmão Abel. E aquele sinal se veria de referência: olha, não mate Caim. E quem matasse, Deus determinou isso, quem matasse Caim, ia receber uma vingança 7 vezes maior do que a morte de Abel. Ou seja, Caim, ele não seria morto, mas Caim, ele seria visto por todos como o primeiro assassino da humanidade. Eu pessoalmente, eu não sei o que é pior, se é morrer, ou então se é passar a vida toda sendo visto como um assassino, como um homem que matou o seu próprio irmão. E uma terceira sentença que Deus coloca em Caim, é que ele seria separado da presença de Deus. E meu irmão, essa é a pior sentença. A pior coisa que pode acontecer com um homem, com uma mulher, com uma pessoa, é ser separado da presença de Deus. A melhor coisa que existe no céu é a presença de Deus. A pior coisa que existe no inferno é a ausência da presença de Deus. E agora a presença de Deus não estaria mais com Caim. Caim não poderia mais estar na presença de Deus. Mas agora eu quero me distanciar um pouco dessa história de Abel, de Caim, dessa morte, e vamos olhar para uma atitude voluntária e sacrificial, por um sangue que também foi derramado, por um sangue que também clama do sacrifício de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Hebreus 12, 24. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então bem. Diz assim: a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha só, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão. A palavra aspersão aqui significa, é o sangue da purificação, o sangue que purifica, que fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Você lembra do tema da nossa mensagem? O sangue que fala coisas melhores. E aqui no versículo 24 está falando o sangue da nova aliança, que fala coisas melhores do sangue de Abel. Assim como o sangue de Abel fala, existe um outro sangue que fala. Assim como o sangue de Abel clamava, existe um sangue que está clamando até hoje, meu irmão. E está aqui. Existe uma semelhança entre os dois sangues. Existe uma semelhança entre a morte de Abel e a morte de Jesus, que foi a motivação dos dois assassinatos. Esses dois homens que morreram, Abel e Jesus, eles foram mortos pela inveja. A motivação do assassinato foi a inveja. Abel foi invejado pelo seu irmão Caim e foi morto, ao ponto de ser morto pelo seu próprio irmão. Os saduceus, os fariseus, o sinédrio, todos os líderes religiosos daquela época, eles também tiveram inveja de Jesus. Eles tinham inveja da sua pureza, do seu poder, do seu amor, inveja de como as pessoas eram atraídas a ele, inveja ao ponto de matar Jesus. Inclusive quando Pilatos está ali colocando Jesus junto com Barrabás ali para de repente soltar Jesus, você vê que Pilatos, ele estava assim com uma tendência, até influenciada pela sua esposa, a soltar Jesus. Pilatos, ele ouve o clamor daquele povo que diz: crucifica Jesus e solta Barrabás. E a Bíblia fala que Pilatos fala que eles estão matando por causa de inveja. Os homens invejavam Jesus, e a inveja traz morte. O sangue de Jesus, ele é derramado. E ele não foi derramado apenas na cruz, mas o sangue de Jesus começa a ser derramado no Getsêmani. Ali é o ponto onde o sangue de Jesus começa a ser derramado. Eu gosto muito daquela história. A Bíblia fala que Jesus estava no Getsêmani, e era um momento de tanta aflição e tanta dor no Getsêmani, que é o único momento da Bíblia que nós vimos Jesus, ele pedindo por um companheirismo humano. Jesus
pedindo os seus discípulos mais próximos, pedindo que orassem. E quando Jesus vai e volta e vê eles dormindo, repreende: orem. Jesus está aflito. Algo muito grande está prestes a acontecer, algo muito forte está próximo a com Jesus. E Jesus está pedindo a proximidade dos seus companheiros. E a Bíblia fala que no meio de toda aquela aflição do Getsêmani, o livro de Lucas descreve que Jesus, ele suava sangue. A aflição, o medo, a dor, a apreensão de Jesus era tão grande que ele suava sangue. E isso é um fato possível na ciência. Tamanha opressão e estresse de uma pessoa, isso pode acontecer. Depois você pode ler melhor isso. Mas a Bíblia fala que no meio daquela aflição, Jesus, ele diz ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha a dor de Jesus. Ele está dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pedro, mas que cálice é esse? O cálice é uma taça. E Jesus está dizendo: afasta de mim essa taça. Afasta de mim esse cálice. O que tem nesse cálice? Esse cálice é a ira de Deus. Esse cálice é a vingança de Deus contra o pecado. A ira de Deus contra todo o pecado da humanidade estava nesse cálice. E Jesus, ele estava prestes a beber de toda a condenação, o julgamento, de toda a ira e de toda a vingança de Deus. E Jesus, ele sabia o quanto isso era forte, o quanto isso era doloroso, era significante. E ele diz: Pai, no meio daquela dor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele vai beber de toda a punição, ele vai beber de todo o julgamento, de toda a ira de Deus, de toda a condenação que era para nós, que nós merecíamos, que era nossa. E Jesus vai beber de tudo aquilo que era nosso, de todo o sofrimento que era nosso. É por isso que ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia fala que Jesus é preso. E quando ele é preso, a Bíblia fala que eles rasgam as vestes de Jesus. Eles amarram Jesus num poste. E eles começam ali a darem chicotadas em Jesus. E esse chicote, meu irmão, não era um chicote para arranhar Jesus. Não ache você: não devia doer muito. Não. Esse chicote, ele era de couro. E na sua ponta tinha um pedaço de metal e de vidro. Era o chicote que chicoteavam Jesus. Não era apenas para arranhar Jesus. Mas aquele metal, aquele couro com metal e vidro, na verdade era para penetrar a carne de Jesus. E através daquelas chicotadas eles iam dilacerar as costas de Jesus, a carne de Jesus. E a Bíblia fala, depois disso, depois de Jesus ter passado por todo esse sofrimento, aqueles homens levaram ele para a casa do governante, e eles colocaram uma coroa de espinho. Uma coroa que, a cada momento que Jesus respirava, aquela coroa penetrava mais o seu couro cabeludo. Jorrava sangue de Jesus. E aí eles colocam uma manta em Jesus, um tecido vermelho, e dão a Jesus uma vara de cana. E eles começam a zombar de Jesus. Vai, tu não é o rei? O rei dos judeus. Você lembra do musical aqui, de Páscoa? Menos isso. É isso. Eles zombavam de Jesus. E a Bíblia fala que aquele homem pega, tira aquela cana e ele dá na cabeça de Jesus. Mas lembre-se, na cabeça de Jesus tinha uma coroa de espinho. Eles deram bem onde tinha uma coroa de espinho. E aquele espinho penetrava ainda mais em Jesus. Quanto sofrimento, quanta dor, que situação. E a Bíblia fala que Jesus carrega aquela cruz. Um território mais ou menos, uma distância de mais ou menos 600 metros, já sem força, carregando aquela cruz. E eles convocam um homem, Simão, para ajudar Jesus. E quando eles chegaram a Gogoltá, a Bíblia fala que os soldados arrancaram aquele manto de Jesus. E meu irmão, isso foi doloroso. Porque quando eles colocaram aquele manto sobre Jesus, Jesus já tinha apanhado, já há um tempo, já estava aquele sangue seco nas suas costas. E aquele manto, ele gruda nas costas de Jesus, com aquela costa dilacerada. Aquele sangue seca, e ao ponto que eles arrancaram aquelas vestes,
Aquelas vestes traziam junto a pele de Jesus e trazia mais de Jesus. Quanta dor, quanto sangue derramado. Eles amarram Jesus naquela cruz. E não meramente amarraram, mas na verdade crucificaram. Eram espinhos nas duas mãos e nos pés. E Jesus agora está ali crucificado. Quando Jesus é colocado sobre aquele buraco onde deixaria aquela cruz reta, tudo indica que os ombros de Jesus ali se deslocaram por causa do impacto, porque eles não tinham sustento, eles estavam soltos, amarrados por cravos, e quando entra naquele buraco, provavelmente os seus ombros se deslocam. E qualquer homem crucificado naquela época, que era muito comum naquela época em assassinos, em criminosos, eles morriam por asfixiação, por sem ar, eles morriam sufocados, porque todo o peso do corpo deles estava sobre o pulmão, não conseguiam respirar. Uma respiração, coisa que é muito comum para todos nós, para aqueles homens na cruz era doloroso por demais. Eles não conseguiam respirar, respiravam bem fraco. E Jesus, meu irmão, eu gosto tanto de lembrar desse momento da história. Jesus no meio daquela cruz, depois de tudo que ele passou, mal conseguindo respirar, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus mal conseguia respirar, quanto mais falar, mas ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que situação. E a Bíblia fala que depois de dizer isso, Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Pai, Pai, por que me desamparaste? Jesus naquele momento ele se sentia desamparado pelo Pai. Sabe por quê? Porque aquele realmente era o único momento que Jesus estava longe do Pai. Jesus estava distante da presença do Pai, porque ali Jesus ele está sendo crucificado como maldito. Ali ele é um pecador, ali todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Não era mais aquela proximidade ao Pai, porque ali o pecado de todos nós estávamos sobre ele. E é por isso que ele diz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Mal conseguindo respirar, mas ele diz, e no versículo 24, desse texto que nós lemos em Hebreus, diz que Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da purificação, que fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Um sangue que fala coisas melhores do que o sangue derramado por Caim, do que o sangue de Abel. Mas por que melhor? Porque existe uma comparação. Se ele está falando melhor, quer dizer que ele está comparando o sangue de Jesus com o sangue de Abel. Primeiro, o sangue de Abel, ele clamava contra Caim. O sangue de Abel clamava contra Caim. O sangue de Jesus, ele clama por você. O sangue de Abel clamava contra. O sangue de Jesus clama a favor de você. É por causa desse sangue que não existe mais condenação. É por causa desse sangue que não existe mais a separação do seu amor. Antes de você poder clamar por Deus, Deus ele já clamava por você. Quando você estava no mundão, quando você estava distante de Deus e ainda não conhecia Deus, talvez na imoralidade ou não, na sua vida individual, tendo as suas próprias atitudes sem Deus, o sangue de Jesus já estava clamando por você. Ele clama até hoje por nós. O sangue de Jesus não clama contra nós, ele clama a favor de nós. Pai, esse era o sangue de Jesus clamando. Pai, perdoa-os. Perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os, ó Pai, porque eu paguei pelo pecado deles. Eu atraí eles para você. Perdoa-os, eles são seus. Os teus amigos que não conhecem o Senhor, os teus colegas que não conhecem o Salvador, a tua família, o sangue de Jesus clama por eles. O sangue de Jesus clama pela salvação deles. O sangue de Jesus está clamando por eles, assim como ele clama por nós. O sangue de Jesus
por nós mesmos quando nós não conseguimos clamar por nós mesmos. Mesmo quando você não tem força diante de um momento muito difícil da sua vida, de clamar por você, o sangue de Jesus, ele clama por você. Segunda comparação, o sangue de Abel traz uma culpa e joga contra Caim. Traz a culpa de Caim e joga a culpa sobre Caim. O sangue de Jesus, ele tira de nós toda a culpa. Toda a culpa. Tudo que o diabo tinha para apontar contra a sua vida, Jesus tirou toda a culpa. E o que me deixa triste e me incentiva a pregar sobre isso e continuar pregando e falar sobre isso, é porque tem muitos cristãos ainda se autoflagelando. Tem muitos cristãos ainda que não entenderam isso e estão ainda se autoculpando. Não, Pedro, eu não mereço. Não, Pedro, eu não devo ir para a igreja. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu fiz isso. Eu não mereço ser filho de Deus. Eu não mereço a salvação, eu não mereço as coisas de Deus. Meu irmão, o sangue de Jesus já foi derramado e clama por você. Parece que muitas vezes nós estamos pedindo, Deus, vem como homem de novo e morre crucificado de novo, para eu me sentir perdoado. Ele já morreu, ele já foi crucificado e o sangue já foi derramado. E não foi só para os pecados passados, mas foi para os teus pecados futuros, meu irmão. Então deixa eu te dizer uma coisa, não tem mais culpa sobre a sua vida. O diabo, ele é aquele que mais investe em culpa. Não é Deus não, é o diabo. Ele quer colocar culpa. Ele quer mostrar para você que você não tem que servir a Deus não, que você não tem autoridade para servir o Deus, que você não tem que nem ir para a igreja, porque você não merece, porque você não é digno. Isso é mentira. Você não merecia, mas Ele mereceu no teu lugar, e Ele te deu esse merecimento. O sangue de Jesus, Ele tira de nós toda a culpa. Terceiro, o sangue de Abel, ele clama por justiça. Ele clamou por justiça sobre Caim. O sangue de Jesus, ele nos fez justiça. E deixa eu te explicar essa palavra justiça. Para nós, justiça é alguém pagar por algo que fez. Não é verdade? Isso não é justiça para você? Quando você pensa, não, esses corruptos precisam ser presos, você está pensando, eles precisam pagar por aquilo que ele fez. Eles precisam ser presos porque eles cometeram crimes, eles roubaram, e eles precisam ser presos por isso. Mas a justiça de Deus, ela não é alguém pagar por aquilo que a pessoa fez, mas é Deus pagando por aquilo que o homem fez. Isso é justiça. A justiça na Bíblia, o melhor significado da palavra justiça é righteousness, no inglês, que significa retidão. Quando a Bíblia fala que nós somos a justiça de Deus, é que nós somos prova da retidão de Deus. Justiça na Bíblia não é pagar por alguém, pagar por aquilo que fez, mas é Jesus pagando por aquilo que nós fizemos. E a Bíblia fala que nós fomos feitos justiça de Deus. Amém? Justiça de Deus. Você é retidão de Deus. Quarto, o sangue de Jesus, o sangue de Abel ordena vingança, mas o sangue de Jesus, ele ordena bênção. O sangue de Abel aponta vingança, mas o sangue de Jesus, ele aponta a bênção. O sangue de Jesus diz, eu absolvi o castigo, eu tomei sobre mim a maldição contra ti, eu tomei o que eles mereciam, e eu te dou agora o que eu mereço. Eu dou a eles o que a minha vida perfeita e sem pecado merece. O sangue de Jesus, ele ordena a bênção. Por isso, meu irmão, nós fomos aspergidos por sangue que fala coisas melhores. É um sangue que não ordena vingança, mas é um sangue que ordena a bênção. Apesar de não conhecer pecado, ele se tornou pecado para nós nos tornássemos justiça de Deus. Através da cruz, nós fomos aspergidos, a palavra aspergido, purificados, com sangue daquele que viveu a vida que deveríamos viver, e aquele que morreu a morte que deveríamos morrer. Um sangue que fala mais alto que os seus pecados, um sangue que fala mais alto que os seus erros, um sangue que fala mais alto que as suas falhas.
Esse é o sangue de Jesus. Um sangue que fala mais alto que o castigo e a ira de Deus, mais alto que um abuso, mais alto que uma injustiça, mais alto como uma atitude que uma atitude cruel. Esse é o sangue de Jesus. É um sangue que diz: está consumado, a dívida foi paga por completo. Isso é o que o sangue de Cristo diz. Então, meu irmão, quando o diabo ele tentar apontar alguma coisa contra a sua vida, a palavra de Deus diz em Colossenses que Cristo rascou a cédula que era contra nós e Ele cravou-a na cruz. Tudo aquilo que o diabo tinha para apontar contra a tua vida está cravada na cruz. Você é justo em Jesus Cristo, em nome de Jesus. O sangue de Cristo já te purificou, meu irmão. Está na hora de parar de viver como um pecador. Eu não estou falando que você jamais vai pecar, mas eu estou falando que diante de Deus a tua posição é como justo, porque Ele morreu por você e te fez justo. Muitas vezes nós damos destaque somente no pecador. As pessoas gostam de dar destaque no pecador, mas eu penso que quando eu dou destaque no pecado, eu estou dando destaque na minha vida sem Deus. Mas quando eu dou destaque na justiça de Deus em mim, eu estou dando destaque na minha vida com Deus. Não quer dizer que eu nunca mais vou pecar, mas quer dizer que esse pecado não vai me condenar, e que esse pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus, Ele clama até hoje. Que aplicação desse sangue, meu irmão? Tanto na nossa vida emocional, psicológica, na nossa condição física, na nossa condição mental, no nosso estado espiritual, Ele nos faz melhor. Ele nos tira da treva e nos traz para a luz. Ele nos dá um novo coração. Ele nos faz uma nova pessoa, um novo ser. Sabe, se você tem carregado algo, se você tem carregado um peso, por causa de algo que você fez no passado, ou algo que você deixou de fazer, algum tipo de iniquidade, uma transgressão, uma negligência, e você tem carregado isso, meu irmão, essa é a hora de abrir mão disso, porque o sangue de Jesus, Ele diz: você é perdoado, eu já te perdoei, os teus pecados estão no mar do esquecimento, eu escolhi não me lembrar mais deles. Esse é o poder que existe, que há no sangue de Jesus, e se Ele diz isso, você precisa perdoar, porque você não é maior que Jesus, você não é maior que o sangue dEle, nem mesmo os teus pecados e as tuas falhas é maior do que o resultado do clamor do sangue dEle. Quando a condenação vier sobre você, quando você se sentir culpado, ou vergonha de algo do teu passado, escuta o que o sangue está falando, porque Ele está falando: você é meu, você pertence a mim, você é meu filho, você foi gerado por mim, não existe nada que você poderia ter feito que é maior que o meu sangue derramado por você. Passado, presente e futuro, tudo foi pago por completo. Esse é o poder do sangue que foi derramado. É esse sangue que clama por você, meu irmão. É esse sangue que te aceita, é esse sangue que te perdoa, é esse sangue que te dá um novo coração. Deus, Ele quer trazer para nós um novo coração. É esse sangue que te dá uma nova vida, porque quando você tem um novo coração, você tem uma nova forma de viver, você tem uma nova vida, você tem um novo modo de pensar, você tem uma nova forma de tratar a tua família. São novas todas as coisas, por causa do sangue que foi derramado por nós, em nome de Jesus. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Sabe, Deus tem me incomodado a respeito disso. A respeito da culpa e da condenação. Tantos de nós, que ainda mesmo depois de conhecer Jesus, não pense que essa é uma palavra para novos convertidos. Essa é uma palavra para todos nós. Porque tem muito cristão, que mesmo já tendo convertido o seu coração a Jesus, mas que continua vivendo um evangelho de desgraça. Um evangelho de terror, sentindo por tudo que faz, sentindo o peso da ira, o peso da condenação. E meu irmão, Deus, Ele já deu um jeito nela lá na cruz. A ira de Deus estava na cruz, a vingança de Deus, o ódio de Deus contra o pecado foi na cruz. E sabe, eu quero terminar com isso. Isso não significa
que agora você pode fazer o que quiser. Não, já que Deus fez isso por mim, agora eu posso aprontar, posso viver de uma forma qualquer, porque Ele já me aceitou e já me comprou. Quando você entende o poder disso, você não quer mais fazer o que você quer, mas você quer fazer o que quer. Quando você entende o clamor do sangue, você não quer ir para a igreja porque você tem que ir, mas você quer ir para a igreja porque você quer ir. Quando você entende o clamor do sangue, você não quer mais orar porque você tem que orar, mas você quer orar porque no teu coração existe um desespero e um anseio. Eu preciso falar com o meu Deus que derramou sangue por mim. Quando você entende o clamor do sangue, meu irmão, você não evangeliza mais porque você tem que evangelizar, mas é porque o teu coração anseia em transmitir as verdades de Deus para outra pessoa. É porque o teu coração anseia em mostrar as verdades de Deus para as outras pessoas. O mesmo sangue que te comprou, a tua família precisa conhecer o seu sangue, o teu amigo precisa conhecer o teu sangue, porque nesse sangue há poder. O sangue fala coisas melhores, o sangue tem vida melhor, o sangue tem uma história melhor para a tua vida. Deus, Ele não morreu por nós para vivermos uma vida de desgraça, de culpa. Deus, Ele morreu por você para te dar uma vida de vitória, de conquista. A Bíblia fala: eu vim para dar vida, e vida em abundância. É essa vida que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Teu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.
de olhos fechados, meu irmão. Continue adorando ao Senhor em nome de Jesus. Esse sangue fala coisas melhores. Esse sangue te deu uma posição melhor. A palavra de Deus diz que hoje nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos ilegítimos. Nós somos filhos de um Pai perfeito. Alguns meses atrás eu tive um professor que ele disse algo para mim que no começo me pareceu estranho, mas hoje me faz entender. Foi uma metáfora. E ele disse assim: Pedro, Deus ele carrega uma foto sua na carteira dele. No começo eu não entendia, como assim? Não, Deus carrega uma foto sua na carteira dele. Assim como você, pai, provavelmente, não mais na carteira, talvez no celular, mas você tem uma foto do teu filho. Talvez a rede social sua seja uma foto do teu filho. E você tem orgulho de mostrar para todos: esse é o meu filho. Olha o meu filho como ele é lindo. Deus carrega uma foto nossa na carteira dele, meu irmão. É uma metáfora. Deus não tem carteira, mas Deus carrega uma foto sua. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele tem um baita orgulho de você. O diabo ele tenta apontar e dizer... O diabo tenta mostrar para você apenas o lado ruim que existe em você, o pecado que existe em você. Mas Jesus ele está sempre apontando o lado bom que Ele fez em você, o sangue que foi derramado por você. E hoje, meu irmão, você é filho de Deus. Você é filho amado por Deus. Você é filho desejado e querido por Deus. Hoje você pode andar com Deus. Hoje você pode desfrutar de Deus. Hoje não existe mais nenhum obstáculo, nada que te impede de estar na presença de Deus. O Pai está em você. O Pai habita você. O Pai ama você. Esse é o Deus que nós servimos. Então onde você está? Ainda sem o louvor, levanta a sua voz e começa a adorar o Senhor com os teus lábios, em nome de Jesus. Começa a clamar a Deus. Oh, o sangue foi derramado por você. Naquela cruz Ele clamou por você. Naquela cruz mesmo com a dor Ele disse: Pai, perdoa-os. Perdoa-os, Pai. Eu mal consigo respirar, mas perdoa-os. Foi por você. O sangue foi derramado para te dar uma vida de vitória, para te dar uma vida plena, uma vida em abundância. Adore ao Senhor onde você está, em nome de Jesus. Começa a adorar ao Senhor. Aleluia. Levanta a sua voz, adora ao Senhor. Adore ao Pai, adore Jesus. Adore ao Senhor. O sangue foi derramado. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, esse é o seu amor. Aleluia. Eu quero te convidar, meu irmão.
Você que tem alguma enfermidade ou representar alguém que está enfermo, vem até aqui na frente em nome de Jesus. Deus está mandando orar por você em nome de Jesus. É o sangue que fala coisas melhores. Esse sangue cura. Esse sangue cura. Você crê nisso? Então vem até aqui na frente em nome de Jesus. Você que está enfermo, meu irmão. Queria chamar os intercessores, pastores, missionários, diáconos, supervisores de célula. Vem até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pode subir aqui até aqui de cima aqui em nome de Jesus, se você puder subir. Eu sei que esse sangue cura. Eu sei que esse sangue transforma. Eu sei que esse sangue salva. Eu sei que esse sangue liberta. Não há enfermidade que pode se opor a esse sangue. Não há dor que possa se opor a esse sangue. Esse é o poder do sangue de Jesus, meu irmão. Começa a adorar. Você que está aqui na frente, começa a adorar ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Diga assim, diga: Senhor, eu creio na tua cura. Diga: eu creio no poder que é o nome. Eu creio que o Senhor cura. A tua graça me deu, a minha fé toma posse. Eu tomo posse de tudo que me deu. Aleluia, vamos orar, vamos orar. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável.
Aleluia. Oh Deus, a tua palavra diz que o poder da ressurreição é o mesmo poder que opera em nós, ó Pai. Há poder no teu nome, há poder na tua cruz, há poder na ressurreição. Oh Pai, nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar, e tudo que o Senhor fez até hoje é apenas o início e a introdução de algo maior, ó Pai. Ó Deus, e como igreja nós clamamos pela cura, Senhor. Nós clamamos porque nós cremos no poder que há no teu sangue derramado, ó Pai. Que teu sangue clama, teu sangue clama cura. Abençoa a vida dos teus filhos. Repreende todo tumor, repreende toda bactéria, repreende toda dor nos ossos, repreende todo mal. Nós repreendemos em nome de Jesus, que possamos provar do teu poder sobre nós, sobre a nossa saúde, e declaramos a tua cura. Nós recebemos isso, nós cremos, nós tomamos posse, aquilo que pela fé, aquilo que pela graça nos foi dado na tua cruz, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode tomar o teu assento em nome de... Desculpa, o assento não. Você pode voltar para o teu lugar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero fazer mais um convite em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados. Ainda de olhos fechados. Eu quero fazer um convite, meu irmão. Deus, Ele quer te dar uma nova vida, uma nova história hoje. Deus quer escrever um novo tempo na sua vida. Eu não conheço você, mas Deus tem algo maravilhoso para você. E eu quero fazer um convite. Se você nessa noite, você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, a Bíblia fala que você tem que declarar com a boca e crer com o coração. Se nessa noite você quer declarar: Senhor, eu te aceito como Senhor e como Salvador da minha vida. Ou então você quer voltar aos caminhos do Pai, você estava afastado, e nessa noite você quer dizer: Pai, eu volto aos teus braços, eu aceito o sangue e o poder que há no teu sangue. Eu te aceito como Senhor e Salvador. Aonde você está? Levanta sua mão bem alto, que eu quero te conhecer, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se tem alguém que quer fazer isso nessa noite, quer tomar essa decisão, glória a Deus, Deus abençoe. Mais alguém quer tomar essa decisão? Levanta sua mão bem alta em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria te convidar, vem até aqui na frente, aqui perto de mim. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se tem mais alguém que não levantou a mão, mas quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou quer retornar aos caminhos de Deus, vem até aqui. Eu oro pela tua vida em nome de Jesus. Pai, como igreja nós oramos pela Ruth, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor tem algo maravilhoso a fazer na vida dela a partir de hoje, Senhor. Pai, que o teu amor venha queimar no coração da Ruth, Senhor. Que a cada dia mais ela conheça o quanto o Senhor a ama, Senhor. Pai, o sangue que foi derramado por ela, abençoa a vida dela, abençoa os seus caminhos, ó Pai. Que ela jamais se afaste de Ti, Pai. Que ela permaneça firme em Ti, que ela conheça mais, cada dia mais de Ti, Senhor. O Senhor tem uma obra maravilhosa a fazer na vida dela, e é através da vida dela, a partir de hoje. Abençoa a vida da Ruth, abençoa a sua família, a sua casa. Nós abençoamos a vida dela, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus, não é a mim não, é ao sangue de Cristo, em nome de Jesus. Foi Ele que te comprou. Aleluia.